Bom dia e a paz a todos os irmãos deste grupo e também aonde quer que chegue esta palavra. Eu queria passar em nome do Senhor Jesus uma palavra que Deus falou forte aos nossos corações ontem à noite, no culto de sexta-feira, que Deus tocou meu coração para passar para algumas pessoas e até mesmo pessoas que de repente moram muito distante, que está em Mateus 13, a parábola do semeador. Diz assim, Mateus 13, do 3 em diante. E de muitas coisas ele falou, por parábola, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol, queimou-se porque não tinha raiz, secou-se. Caiu outra em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outras, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto 100, 60, 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção, eu quero que você compreenda que a missão de todo pastor ou todo pregador, seja lá quem for ele, o homem de Deus ou a mulher de Deus que estiver ensinando a palavra, é simplificar ao máximo para que você possa compreender. De repente você já leu muito esta palavra e ainda não compreende. Vamos compreender. A semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é pregada todos os dias, todo dia de culto, ou até mesmo Deus usando de uma pessoa para falar conosco. Como Deus está me usando para falar com você. Tudo que vem de Deus nós sabemos que é bom, que é verdadeiro, que é puro. O que vem de Deus é perfeito. O que vem de Deus vem para te exaltar, para te abençoar, para transformar a tua vida. Então a semente que sabemos que vem de Deus é boa. Por que essa semente que vem de Deus causa impacto, transformação, bênçãos na vida de muitos e de muitos não causa resultado algum? Você logo vai entender que o problema não está na semente que Deus nos dá, e sim na terra que somos nós. Digamos que nesta passagem agora que eu estou lendo, eu e você somos a terra. Existem 4 tipos de terra. E por isso a semente de Deus não pode gerar fruto. E se nós não dermos fruto, a palavra de Deus diz que nós seremos cortados e lançados no fogo. Compreendendo mais, se você entender, a Bíblia diz assim aqui, em Mateus 13, 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves o comeram. Essa semente que caiu à beira do caminho, se você lançar uma semente na beira do caminho, o que é uma beira do caminho? Se você pegar um terreno duro, um solo duro, onde o trator passou, o caminhão passou, uma terra dura. Quando você lançar a semente ali, a semente não tem como entrar na terra. Então, certamente as aves, que aqui são os demônios no caso, vão vir e vão arrancar. As aves, no caso, catariam a semente e comeriam. Mas aqui a Bíblia está falando da nossa vida espiritual. Deus ele dá a palavra a cada uma das pessoas, mas o coração dela está duro. Ela está fechada, ela não dá espaço para Deus. Então os demônios podem vir e arrancar aquela palavra. Um exemplo disso são quem são essa terra, quem é essa terra, quem são essas pessoas. É aquelas pessoas que ela sai da casa dela, vem para a igreja, mas ela deixa a mente dela lá na casa dela. Ela não traz a mente consigo. Ela vem, o corpo dela está aqui dentro da igreja, mas a mente dela está lá fora. Ela está dentro da igreja, mas ela não consegue se concentrar. O culto para ela parece que é irritante, não acaba logo. Ela não consegue. Por quê? Porque ela é essa terra, uma terra pisada, uma terra dura, que não permite que a semente entre dentro da terra. Então o que acontece? O diabo vem e ceifa aquelas palavras, ceifa tudo o quanto foi ensinado e ela não consegue dar fruto. É esse tipo de pessoa que está dentro da igreja preocupado com o horário que o culto vai acabar. Está dentro da igreja preocupado, amanhã eu vou ter que trabalhar. Meu Deus, esse culto não acaba. Meu Deus, era para mim não ir. Eu não vou porque está chovendo. Eu não vou porque está sol demais. Eu não vou porque está frio. Ela sempre tem uma desculpa. Sempre ela prioriza alguma coisa, menos fazer a vontade de Deus.
Ah, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou cansado, hoje eu não estou legal, hoje eu não. Sabendo que nós necessitamos dessa semente de Deus para que nós possamos dar fruto. Mas muitos de nós estamos perdendo os valores e não compreendemos que o problema não está em Deus, está em nós. A terra não está boa. Não significa que Deus não te ama, não significa que Deus não te escolheu. Significa que o que você está oferecendo para Deus é o pior, não o melhor. Eu vou te dar um exemplo rapidinho para você compreender. Uma pessoa, se você perguntar para um homem que assistiu um jogo de futebol, um exemplo, há uma semana atrás, ele vai lembrar com quantos gols o time fez, se perdeu, se ganhou, o que aconteceu. Se perguntar para uma mulher de uma novela, de um caso, sei lá, de algum tipo de coisa, que ela se interessa, desde que passou uma semana atrás, ela vai lembrar e vai falar. Por quê? Porque ela deu uma boa terra para o diabo semear o que não presta. Quando nós vamos assistir um futebol ou uma novela, você apresenta o que você tem de melhor, então você absorve aquilo. Porque você tem interesse naquilo, aquilo lá é interessante para você. Mas quando você vai ouvir a palavra de Deus, você fecha o teu coração. Ou seja, a terra que você oferece para Deus plantar aquela semente é uma terra má, uma terra infrutífera. É uma terra, como eu estou dizendo aqui, um chão batido. Você vem para a igreja e deixa a mente lá na casa. Então você não consegue compreender os ensinamentos de Deus e logo o diabo ceifa o que Deus te deu e você acaba morrendo na fé. Continuando. No 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda na terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou. O que a palavra de Deus me ensina? Essa semente que caiu no solo rochoso. Essa semente que caiu no solo rochoso é aquele tipo de pessoa que ele cria raiz. Ele, quando no começo, quando ele começa a frequentar a igreja, quando ele tem uma vida com Deus, no começo ele vem no gás, ele está no gás, ele tá cheio de ânimo, nada para ele está tremendamente na fé, ele louva a Deus, ele adora a Deus, ele glorifica a Deus, mas ele está ali no gás. Mas conforme o tempo for passando, o sol vai queimando. O que é o sol? É a luta, é a prova, é a dificuldade que nós enfrentamos. E a prova vem de uma maneira para derrubar. A luta vem para te derrubar, meu irmão, minha irmã. Presta atenção. Aí como você está, aquela semente está plantada na terra, você não criou raízes profundas. E quando a luta vier, você vai procurar força e você não vai ter. Você vai procurar raízes e você não vai ter. Então o sol vai te queimar e você vai morrer. Ou seja, a luta vai vencer você e você vai voltar para trás, você vai abandonar. Porque lembra, você pode estar me ouvindo aqui. Quando você começou a servir a Deus, lembra o gás que você estava firme? Por que hoje não está assim? Será que o problema está na semente? A semente vem de Deus. E tudo que vem de Deus é bom. Não importa quem está pregando, quem está te falando. O importante é que vem de Deus. É a palavra de Deus. E ela não falha. Mas por que a terra que você está dando para Deus não é boa? Ou a terra que você apresenta para Deus é aquele chão batido, que a semente não vai entrar. Ou é a pedra, a semente até entra. Mas quando vem o sol esquenta demais e ela não tem raiz para suportar tudo aquilo e ela morre. Pode ser você. Aquilo que de repente você está oferecendo para Deus é um terreno rochoso, um coração duro de pedra. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Você sabe que aquilo que você está fazendo é errado e continua fazendo. Você sabe que tem que mudar e não muda. Você sabe que tem que ter uma transformação, mas você não quer uma transformação, porque é um coração duro. Eu não estou dizendo que Deus não te ama, não estou dizendo que você é uma pessoa miserável, uma pessoa que nasceu para sofrer. Pelo contrário, você é a coroa da criação de Deus. Deus te ama. Só que se você não ouvir esta palavra, sua vida não vai mudar. Quantos aqui eu vou estar postando essa mensagem e a maioria não vai querer ouvir, porque ela sabe que Deus vai falar com ela, mas ela não está afim de ouvir. Mas continuando, para você que quer uma conversão, se você quiser, Deus vai mudar a tua história hoje. Presta atenção. No 7, outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Presta atenção, o que são os espinhos que crescem e sufocam? Se eu lançar uma semente agora, no meio onde tem muitos espinhos, ela vai nascer, ela vai germinar, ela vai crescer em meio aos espinhos, com um pouco de dificuldade, mas ela vai crescer. A Bíblia me ensina o seguinte:
Essa semente que cresce nos espinhos, veja que ela cresce, ela desenvolve. São aquele tipo de pessoa que ele vem para a igreja, mas ele vem só atrás do milagre. E quando ele recebe a bênção, ele recebe o milagre, ele recebe aquilo que ele tanto almejou, ele vai embora. Ele não consegue, ele é sufocado, porque é um exemplo. Tem pessoas que quando ele vem para a igreja, ele vem de a pé. Ele vem todo dia, ele não falta um dia. Quando Deus prepara um carro para ele, ele não vem mais para a igreja. Aí não vou pôr meu carro na chuva, nem no sol. Eu não vou descer com o meu carro, porque um irmão vai pedir carona. Vou dar carona pro meu irmão, vai estragar o carro. Significa que o quê? Isso está sufocando ele. Os bens materiais o sufocam. Ele prioriza os bens materiais, ele prioriza. Você que prioriza um parente. Ah, meu parente veio aqui na minha casa, eu não vou para a igreja. Ah, meu pai e minha mãe estão aqui na minha casa, eu não vou para a igreja hoje porque eu tenho que cuidar deles. Imagine, eu vou deixar meus parentes. Você está sendo sufocado pelos bens. E uma coisa que eu digo para você, se Deus sabe que os bens sufocam você e tiram você da presença de Deus, você acha que Satanás também não sabe? Satanás dá corda para você igual aquele povo que solta pipa, vai dando corda, vai dando linha na pipa. Então, se for para você se enriquecer e você sair da presença de Deus, o diabo não vai te atrapalhar não. E entenda que Deus, ele te dá livre decisão, ele não interfere na sua vida. Você vive hoje o que você plantou ontem. É livre-arbítrio, meu irmão. Você tá vivendo no inferno, você só está colhendo o que plantou. Não é que Deus não te ama, não. Deus quer mudar a tua vida, mas você não quer. Então, aquele tipo de pessoa. Imagine um homem, uma mulher que compra um carro, que compra uma casa, ele tem 2 empregos, 3 empregos. Ah, meu marido, minha esposa tem 2 empregos. Então ele não vai mais para a igreja, porque ele diz que não precisa de Deus mais, porque ele já conquistou tudo. Porque ele só foi para a igreja atrás de um milagre. Ele só foi para a igreja atrás de uma esposa, de um esposo. Conquistou, ele não precisa mais de Jesus. Ele até ama Jesus Cristo, ele até gosta de ir para a igreja, ele gosta de louvar a Deus, ele gosta de adorar, mas é tanta coisa para ele fazer que ele não tem mais tempo. O tempo dele, ele se preocupa tanto em trabalhar, em ganhar dinheiro, em pagar conta, que quando chega na hora de ir para a igreja, ele está tão cansado de tudo que trabalhou, de tanto que se esforçou, que ele não tem coragem mais para ir. Esse é você, meu irmão. Você está sendo sufocado pelos espinhos, por tanta coisa desse mundo, seja por mulheres, por homens, por carro, por casa, por dinheiro, que você não tem tempo mais para Jesus. Então certamente você vai ser sufocado com o tempo e também vai morrer e não vai conseguir dar fruto. Mas a Bíblia me fala que são 4 solos, mas existe também o solo bom. Vamos ver? O 8. Mateus 13:8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Umas deu 100, outras 60 e outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. O que eu quero que você compreenda, meu irmão, que dentro da igreja ou dentro de todas as denominações ou até mesmo no mundo existe 4 tipos de solo. Jesus me ensina, aquele que ensinou foi Jesus. Dentro da igreja vai ter 4 tipos de solo e também tem o bom. O solo bom é aquele que tudo que você planta, ele vai pôr em prática. Porque ele recebe a palavra de Deus com alegria, ele recebe e ele vai gerar frutos, ele vai dar fruto. Porque se você está dentro de uma igreja, você ouve a palavra de Deus e aí fora no mundo você não pratica, você não é servo de Deus, você é servo de qualquer outra coisa menos de Deus. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Se você só fofoca o tempo inteiro, falar mal do pastor, mal de obreiro, mal do irmão, mal do vizinho, mal daquele, só você é o bom, então não é você que é o bom, é você que é o ruim. Você que não quer mudar. Você é a semente má. Aliás, você é a terra má, porque a semente é boa. Aqui, a semente que vem de